Esta é a história do dia. Poderá Vladimir Putin acabar no banco dos réus? Absolutely, there should be an investigation. And we should all be watching. And I have no question the eyes of the world are on this war. Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma das vozes indignadas contra o bombardeamento de um edifício onde funcionavam uma maternidade e um hospital pediátrico em Mariupol, na Ucrânia. Morreram 3 pessoas, incluindo uma criança. E há relatos de mulheres que deram à luz no meio dos escombros. Родильный дом. Не в первый раз мы видим патетические. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, diz que o edifício não tinha doentes, nem grávidas. Segundo Lavrov, o espaço estava ocupado por radicais do batalhão Azov. O ministro russo diz que as acusações são patéticas. Ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены 3 дня назад. O que são crimes de guerra? E será alguma vez possível julgar a hierarquia militar e política por atrocidades cometidas por soldados? Hoje vou conversar com a advogada Anabela Alves, que está em Nuremberg, na Alemanha. É especialista em Direito Penal Internacional e participou em vários processos, como no caso do massacre de Srebrenica. Anabela Alves trabalhou no Tribunal Penal Internacional de Haia e hoje participa na formação de juízes de todo o mundo sobre crimes de guerra. Bem-vinda, Anabela Alves. Muito obrigada por me convidarem. Está em Nuremberg, o palco dos famosos julgamentos de Nuremberg. Podemos dizer que foi aí que começaram a ser verdadeiramente julgados crimes de guerra? Sim, foi é o processo de Nuremberg. Aliás, eu estou sentada mesmo ao lado da sala onde os nazis foram julgados, que é o famoso Sala de Tribunal 600, no Palácio da Justiça aqui em Nuremberg. Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. E Anabela Alves, o que é um crime de guerra? Na guerra não é tudo permitido? Não, um crime de guerra é qualquer ato que é cometido durante uma guerra que viola regras ou convenções internacionais que regulam a conduta como levar a cabo uma guerra. Portanto, há certa conduta que é proibida e normalmente são as 4 convenções de Genebra que regulam o comportamento. E como é que se investiga um crime de guerra? Tem de haver uma denúncia formal de um qualquer ato ou, por exemplo, as notícias que vão saindo chegam para abrir uma investigação? As notícias que vão saindo alertam para portanto, a violência que está a ser cometida. O que segue a seguir são investigadores experientes que vão ao terreno recolher provas e entrevistar testemunhas. Mas não estão dependentes de uma denúncia, é isso? A informação pode chegar ao procurador ou por denúncia ou por sua própria iniciativa ou por grupos de defensores de direitos humanos que alertam para uma situação. Fazendo aqui quase que uma transposição para o direito português, podemos dizer que os crimes de guerra são crimes públicos, ou seja, que não carecem de denúncia? Sim, os crimes de guerra são crimes contra toda a humanidade. Portanto, há uma jurisdição universal que qualquer Estado pode julgar esses crimes. E quem é que pode investigar esses crimes? Os crimes são investigados por cada país individualmente. A Alemanha está muito ativa nessa área, como está a França também. E os diferentes tribunais internacionais, portanto, normalmente no seu gabinete de acusação. E como é que se recolhe e preserva essa prova? Os investigadores vão ao terreno, como é que é o trabalho deles?
Sim, o trabalho, normalmente, eu como advogada junto dos juízes no tribunal, tive que rever milhares de tipos de prova, desde documentação em que comandantes comunicam entre si e dão ordens para matar todos os civis, como aconteceu muito na guerra da Iugoslávia, desde vídeos. Os criminosos também faziam recolha de vídeo das mortes que cometiam. Portanto, há vários tipos de prova. E depois tem a prova fotográfica, tem as exumações das valas onde os corpos seriam deitados e tem os vários testemunhos, não é? Queria aqui entrar na guerra na Ucrânia que todos estamos a assistir e começava por lhe fazer aqui uma pergunta. O presidente Zelensky apelou à vinda de cidadãos estrangeiros para combater ao lado do exército ucraniano. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу державу. Estas pessoas, se forem, por exemplo, detidas pelo exército russo, estão protegidas pela Convenção de Genebra, nomeadamente no que toca à proteção dos prisioneiros de guerra, não pertencendo ao exército ucraniano? Todas as pessoas que levam armas consigo para a defesa de um território, de um país, sejam elas de que nacionalidade, são consideradas combatentes. E os combatentes têm também proteção dentro da Convenção de Genebra. Não se pode matar os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra têm direitos e no final da guerra há negociações para a troca de prisioneiros de guerra. Portanto, mas o que se está a passar agora é que até os civis estão a ser discriminadamente mortos. Mas os civis também foram chamados a esse esforço de guerra. Sim. Também podem ser considerados prisioneiros de guerra? Qualquer pessoa que esteja armada é considerada um combatente. Agora, os civis que não estejam armados são civis, são considerados civis. Esses são vítimas? São todos vítimas, porque nenhum deles podem ser mortos. Todos são protegidos pelas convenções de Genebra e pelo direito internacional penal. E aqui no caso da guerra na Ucrânia temos um exemplo recente de um ataque lançado contra uma maternidade. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у місті Маріуполь. Isto, em sua opinião, Anabela Alves, é claramente um crime de guerra ou é necessário primeiro perceber o que é que aconteceu? Não, qualquer alvo civil, as convenções são muito claras e o Estatuto de Roma é muito claro e é baseado nas convenções de Genebra. E é também contra o direito do costume que qualquer alvo civil, desde escolas, hospitais, maternidades, são alvos proibidos. Portanto, não se pode deliberadamente nem acidentalmente causar danos ou morte de pessoas em alvos civis como uma maternidade. Portanto, isto é claramente um crime de guerra. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et amoral. E quem é que pode ser responsabilizado por isto? São os militares? É o poder político? São todos. São todos aqueles que o procurador do TPI conseguir prender e levar para a Haia como suspeito ou como acusado. Desde o soldado mais pequeno que cometa crimes ao comandante que dá a ordem para bombardear a maternidade, desde o general que está mais perto do Putin ao Putin, todos eles serão responsáveis. É preciso ter um documento em que o comandante A diz ao soldado B para fazer o disparo ou o testemunho chega? Como é que se chega lá? Nestes tempos modernos digitais, agora há muita recolha digital. Portanto, e a prova e a validade da prova digital. Portanto, qualquer registro feito com um telemóvel que identifique ou que identifique quem está a cometer o crime ou que filme a maternidade e as condições maternidade destruída ou o impacto e as mortes, tudo isto será recolhido e tratado como prova. Aliás,
há um incentivo do International Bar Association, da Associação de Advogados Internacionais, para uma application, agora há muito a moda dos apps, chama-se Eyewitness to Atrocities. É a app da aplicação do telemóvel e todas as pessoas podem recolher testemunhos daquilo que se está a passar neste momento na Ucrânia, inclusive ao serem mortos ou inclusive quem testemunha a morte de outras pessoas. Portanto, este Eyewitness to Atrocities app não pode ser manipulado. Portanto, é uma application que foi desenvolvida mesmo para a recolha durante esta situação, como temos esta situação de guerra na Ucrânia. E a Anabela Alves acredita que Vladimir Putin pode algum dia vir a ser julgado, por exemplo, por este, segundo diz, crime de guerra na maternidade? Sim, acredito. Acredito, mesmo que Putin não chegue a ir para a Haia, irão outros de calibre alto, mas sim, acredito. Também eu trabalhei no caso de Milosevic, em parte do caso. It is illegal being not appointed by UN General Assembly. E ninguém acreditava que Milosevic iria ser levado para a Haia, porque a Sérvia é extremamente forte e por isso mesmo que ainda estão as forças da NATO no Kosovo, mas o Milosevic acabou na Haia, portanto, sim, eu acredito que mais cedo ou mais tarde a Justiça Internacional traz algum tipo de consolo, de tipo de justiça a alguma das vítimas. Qual é a probabilidade real disso acontecer? De ver Putin sentado no banco dos réus? Eu não gosto muito de especular, mas aquilo que aquilo que tenho acompanhado é que há muito dos seus oligarcas e dos seus apoiantes que estão contra a guerra ou que estão a virar as costas a Putin e a história tem destas coisas. Um dia um ditador está rodeado de grande apoio e é intocável e tudo pode acontecer, a história vira, não é? We have been witnessing for weeks, and certainly just in the last 24 hours, atrocities of unimaginable proportion. Sou realista, mas ao mesmo tempo idealista. O que está acontecendo neste momento na Ucrânia é inaceitável, principalmente quando foi, aliás, a Rússia ou a USSR que lutaram em 1937 para que a comunidade internacional, a Inglaterra, os Estados Unidos, criassem um tribunal para julgar o Hitler da agressão que estavam a fazer na Europa. Portanto, foram os russos, aliás, que puxaram, que definiram o crime de agressão e o crime contra a paz e eles, forçadamente, criaram um tribunal para julgar individualmente o Hitler e o Goebbels e outros pelo crime de agressão contra a Polónia e contra a Europa. Portanto, é o paradoxo agora da situação. Os Estados não têm de assinar a Convenção, por exemplo, para o TPI, para poderem participar nestes julgamentos? Por exemplo, a Ucrânia e a Rússia estão neste sistema? A Ucrânia e a Rússia ainda não são Estados a parte do Tribunal Penal Internacional, mas tem um artigo, que é o artigo 14, e tem o artigo 13, em que um Estado pode reconhecer a jurisdição do Tribunal. E foi isso que a Ucrânia já fez quando a Rússia invadiu e atacou com um ato de agressão que estão a fazer agora na Ucrânia toda, a Odessa e as outras duas províncias. Portanto, a Ucrânia já está a ser investigada pelo TPI já há algum tempo, os crimes contra a Rússia, e o que aconteceu agora é que, em vez de aguardar uma decisão dos juízes de uma Câmara, os 39 Estados que pediram ao Procurador para avançar com a investigação deram poderes ao Procurador de avançar sem mais demoras. Portanto, vai ser uma investigação completamente objetiva e independente, mas ao mesmo tempo rápida.
nos crimes que estão a ser presentemente cometidos agora contra a Ucrânia. Obrigado, Anabela Alves. Meu prazer. Obrigada eu. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, decidiu abrir uma investigação sobre os crimes de guerra na Ucrânia. Estão a ser reunidas e preservadas provas para um eventual processo em tribunal. Esta sexta-feira vale a pena ler no Observador o que vai acontecer ao Chelsea, depois de Abramovich ter sido incluído na lista de oligarcas russos alvo de sanções por parte do Reino Unido. A liberdade do clube fica muito limitada, como escreve o editor de desporto Bruno Roseiro. E ainda, o que se ganha com a caça aos iates dos oligarcas, um texto do jornalista João Francisco Gomes. No jornal e na Rádio Observador, continuamos a acompanhar ao minuto as notícias que nos chegam sobre a guerra na Ucrânia. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.